Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação, à sua cadeira, cheira a enxofre. Sem mais delongas aqui, gente, nós vamos começar a gravar, pessoal chegando aqui, a gente vai aceitando, permitindo, mas já passar para o Glauber. Glauber, muito a sua presença aqui, peço para todo mundo desligar os microfones aí para a gente ouvir esse guerreiro que com certeza está fazendo história nesse país, está se tornando uma das grandes figuras da política brasileira de esquerda, mas acho que além disso, né, Glauber, está unificando, está conseguindo trazer sentido para a nossa luta, aqueles inclusive estavam desanimados, falando, não, precisamos, nós temos que lutar assim. Hoje eu estava assistindo, Glauber, estava falando aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o relator votou pela suspensão né, todo o processo do Ramagem. A gente vê que esse jogo de cartas marcadas. Sem mais delongas, Glauber, muito obrigado, meu camarada, obrigado mesmo, e passo a você. Rodrigo, meu amigo, Berna, Everton, Neiva, quem eu estou vendo aqui, Juvanci, Nelson, Zacarias, Maria Esther. Não estou conseguindo ver a todos e todas que estão aqui, mas cumprimentando a eles e elas. Eu estou cumprimentando a cada um e a cada uma de vocês. Mário, imagino que esteja aqui também, Socorro, cumprimentar a todos os companheiros e companheiras do Fortalecer e a todos que estão também nessa formação, que hoje acaba sendo uma discussão mais tática do que está acontecendo em relação à tentativa de cassação do mandato. Obrigado pelo convite. O cenário é duro, bastante duro, e o que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça não foi uma surpresa. A partir do momento em que o relator já tinha apresentado a sua posição e que na semana passada tinha sido votado um requerimento para que a gente pudesse fazer a medição de quórum, já se sabia que a alteração desse cenário com a garantia de recepção de argumentos do nosso recurso era muito difícil. A gente até aumentou uma quantidade de votos, na semana passada a gente teve 15, hoje nós tivemos 22. Pode parecer pouco, mas isso é também a demonstração prática de uma avaliação empírica que eu tenho tido nos corredores da Câmara e que daqui a pouco eu vou ter aí a oportunidade de dividir também com vocês. Nós apresentamos o conjunto de argumentos constitucionais e tinha muita coisa e que poderia sim ser revertido pela CCJ, inépcia da inicial, suspeição do relator, indeferimento de testemunhas, pena viciada, tudo isso estava ali nessa peça que foi muito bem formulada pelo Maimone e advogados que auxiliaram no que estava ali contido. Eu também fiz a leitura e observações e alterações em cada um dos pontos, mas evidentemente não houve a aceitação do recurso, o que demonstra que nos espaços menores da Câmara o grau de controle ainda dos grandes partidos é muito grande, né? Isso ficou demonstrado no Conselho de Ética e foi demonstrado mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça no dia de ontem. Por que eu digo que o cenário segue sendo muito duro? Porque é dificílimo, né? Um parlamentar chegar ao ponto em que chegamos de ter o processo como última instância recursal para além do judiciário a votação do plenário. Isso é raríssimo, né? E normalmente acontece naqueles casos onde há um grande apelo e mobilização popular ou midiática para um processo de condenação, normalmente relacionado a casos de corrupção ou assassinato e coisas parecidas, né? O caso da reação a uma agressão ou uma inicial que seja uma tentativa de criminalização evidente da atividade política, chegar ao plenário, não é tão banal ou comum ou habitual. Agora, isso tem uma relação direta com a linha política que o mandato se propõe, que não é minha, que não é individual, né?
que é do Fortalecer, que é do conjunto de organizações políticas que compõem o Conselho Político do Mandato. São 10 forças entre partidos, organizações, movimentos, e aqueles que estão no Conselho, mas evidentemente contribuem também com essa linha. Os erros, os equívocos na tática, inclusive, são todos de minha responsabilidade. Mas a linha que estruturalmente o mandato toca, né, é uma construção de fato coletiva. A gente leva isso muito a sério. Toda sexta-feira tem reunião, 9 horas da manhã, onde a gente está discutindo, fazendo autocrítica, balanço, por onde que vamos, quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas, né? Isso é feito com muita disciplina, eu diria, por parte do mandato. Segunda de manhã tem a reunião do mandato e na sexta-feira tem a reunião do conselho. Às vezes essas reuniões, inclusive, acabam se encontrando. Bom, agora nós temos 2 meses até que a matéria chegue ao plenário da Câmara. Nesses 2 meses, por que 2 meses? Porque na greve de fome, na mobilização, na solidariedade de vocês, a gente conseguiu arrancar politicamente uma ampliação do prazo para a defesa, porque já havia uma decisão política tomada de execução ou cassação sumária, que era votar rapidamente no Conselho de Ética, votar rapidamente na CCJ e colocar em votação no plenário. Esse prazo de 2 meses até deliberação, que foi proveniente de uma manifestação pública do presidente da Câmara, evidentemente que teve muito peso da articulação, que foi feita por Samia Lindbergh, mas foi uma vitória e um recuo a partir da mobilização de vocês, né? Da luta que foi tocada de mobilização. Senão a gente não teria, ou não estaria nessa etapa em que a gente está no dia de hoje, com uma possibilidade, sim, de reverter esse cenário e vencer esse relatório que foi apresentado e aprovado no Conselho de Ética. E por que eu digo que foi uma vitória dessa mobilização? Porque uma mobilização ela não acontece do dia para a noite, ela vem também com um acúmulo de movimentos que foram tocados ao longo do tempo. Em todas as reuniões do Conselho de Ética, que não foram poucas, em todas, tinha gente lá, tinha militante lá. Eu hoje respondi a pergunta de um jornalista que me questionou o seguinte: Glauber, na hora do pega para capar, anunciou a greve de fome. E depois, quando apagaram as luzes, que você estava sozinho lá naquele plenário, aí eu disse para ele: eu nunca estive sozinho. Eu não estou falando nem só simbolicamente, e do ponto de vista prático nos estados. Aqui tem companheiros e companheiras que se dedicaram desde o início, na banquinha, recolhendo assinatura, conversando com as pessoas. Eu estou falando do ponto de vista prático lá também, ou seja, tinha gente já com convivência comigo há bastante tempo, mas tinha militante que eu não conhecia que ficou naquele dia lá, que permaneceu dentro do espaço do plenário 5 do Conselho de Ética, dormindo, e depois militantes que se revezaram durante todos os dias, né? Então, essa mobilização que vocês tocaram nos estados, essa mobilização que tocaram no Conselho de Ética, essa mobilização que tocaram nas redes, as milhares de pessoas presentes no ato na Cinelândia, eu não tenho dúvida, exercem uma influência direta sobre a possibilidade de que a gente reverta esse jogo. E eu não estou falando disso só para motivar ou mobilizar vocês, não, é porque é fato, né? É fato. Hoje, no aeroporto, eu encontrei com 2 vereadores de um município na Baixada Fluminense do Rio, falando: porra, absurdo o que está acontecendo com você, nós estamos solidários, nós vamos subir a tribuna contra. Pensam que eram vereadores de esquerda? Não, eram vereadores de partidos de direita. E esses vereadores do partido de direita, como é que estão acompanhando essa história? Porque na Cinelândia, um outro vereador do município, que é do campo da esquerda, esteve lá presente e já dialogou com eles, e já fez a mobilização, e já articulou. E eles estiveram em Brasília e eles viram o que estava acontecendo. E aí eles recebem informações pelos seus familiares, pelas redes. Isso vai criando um caldo político que dá a possibilidade concreta de reversão do cenário. Então, essa mobilização, que não é uma necessidade só de salvação do mandato, mas que é uma opção política permanente, ou seja, que é você
não coloca todas as suas energias no quadrado institucional, mas você coloca as suas energias prioritariamente numa mobilização política que está fora dele. Isso não quer dizer que eu não esteja tendo que, diplomaticamente, conversar e apresentar as minhas razões, inclusive para quem eu não quero, né? Ou seja, está acontecendo também. Vocês viram o que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou conversando com gente que não é do nosso campo e faço isso diariamente, muitas vezes, inclusive, pela manifestação voluntária deles que vêm ao encontro para dizer que não votam a favor da cassação. Mas o que permitiu que a gente chegasse a esse momento foram vocês. Foi a mobilização de vocês. E para isso cada conversa é importante. É a conversa com um amigo que não está entendendo bem do que está se tratando, é a conversa com aquela pessoa que discordou da tática de greve de fome, mas está junto com a gente na mobilização e na luta, mesmo tendo a discordância com uma tática específica que foi adotada, é mobilizando no dia na rede, é fazendo com que as nossas postagens tenham ampliação do seu alcance. E agora é também nesses próximos 2 meses com a organização de atos e atividades de uma agenda que vai acontecer de maneira intensa em todos os estados brasileiros. Eu podia dizer que o Marco Zero foi o nosso comício na Cinelândia, no Rio, que reuniu ali milhares de pessoas, e depois nós vamos estar agora fazendo essa mesma mobilização no dia amanhã, 1º de maio, dia do trabalhador e trabalhadora. Eu estou no Rio, daqui eu vou para São Paulo, passo aí o final de semana com a minha família, meu filho, que eu já estou longe dele há muito tempo, então vou ficar com ele esse final de semana praticamente todos os dias. Volto para Brasília na segunda-feira para as sessões e quinta-feira Belo Horizonte, Espírito Santo, e estou propondo que de lá eu vou para a Feira do MST em São Paulo, né? E um conjunto de outras atividades que vão estar acontecendo durante todos os meses de maio e junho. Everton está na articulação, inclusive, desse mapa, né, Berna, nos estados. Então, todo mundo que está aqui pode contribuir muito com isso, né? Na nossa avaliação, é importante que, nesses atos, o nosso campo da esquerda revolucionária socialista esteja presente e organizando, mas é importante que o encontro seja maior do que, inclusive, as forças que a gente já tem, até porque é fundamental ter declarações de apoio das mais variadas forças, mas é fundamental também que aquele militante que não está se organizando ou não está organizado em nenhuma das nossas forças possa estar lá também, ou seja, inclusive influenciando e sendo influenciado por aquilo que nós estamos fazendo. Então, chamar a gente para os encontros, publicar, mostrar que está acontecendo, para que as pessoas possam ouvir as razões, aquilo que eu tenho a apresentar, aquilo que a gente vai dizer nesses encontros é fundamental. Então, a gente já tem aí a primeira etapa, então, que é Belo Horizonte e Espírito Santo, e em breve nós vamos estar divulgando esse calendário inteiro. É fundamental contar aí com o reforço, a articulação, a construção, a organização de vocês. Nós já vencemos a batalha política social da rua. Hoje, a maioria, eu não tenho dúvida, se fizer qualquer pesquisa de opinião, está do nosso lado, né? Ou seja, a maioria considera que é perseguição por conta das denúncias ao orçamento secreto, as ações articuladas por Arthur Lira, que é uma denúncia pública de um mandato que está se colocando em enfrentamento a isso. A maioria, apesar da organização de MBL, PL e companhia, sabe que o que está acontecendo não é por conta da minha reação ao provocador. No entanto, tem que se ampliar isso ainda socialmente, porque nós que estamos em organizações políticas, cotidianamente se movimentando, nós pensamos que todo mundo já sabe o que está acontecendo, e não é assim. Muita gente não tem condições de saber, e não sabe. Então, essa rodada, esse giro nos estados, tem também esse objetivo de dar esse cumprimento, de ampliar socialmente a força em defesa não exclusivamente do mandato, mas em defesa das causas que o mandato está representando
e das denúncias que o mandato está fazendo, né? Essa vitória social já está fazendo com que a gente modifique também a correlação de forças congressual e parlamentar, né? Se vocês ficarem meia hora, uma hora comigo dentro do Congresso, para além dos partidos que já estão firmes com a gente na defesa, né? PSOL, eu digo daqueles que têm representação institucional, tem deputados, né? Porque eu falei das outras forças políticas que não estão dentro do parlamento, que estão com a gente, está aqui o Nelson, que é da UP, PCB, PCBR, o conjunto das organizações do PSOL. Temos que reconhecer isso também aqui publicamente, né, Berno? O PSOL se unificou na defesa do mandato e tem feito essa defesa de uma maneira muito positiva, consistente. O PSTU também tem se manifestado cotidianamente na defesa, e outros partidos, para não ser injusto, daqueles que não têm representação parlamentar. E daqueles que têm, PSOL, PT, PDT, PCdoB, Rede, PSB, não sei se deixei de falar algum, né? Esses partidos têm se manifestado de maneira unificada também em defesa do mandato dentro do espaço parlamentar. Agora, está havendo uma movimentação de alteração do cenário interno, inclusive de forças que não são da centro-esquerda, não em apoio às nossas pautas, mas contra o processo de cassação, num fortalecimento da posição que socialmente está forte, né? Isso tem acontecido diariamente. Gente que chega para mim e fala assim: olha, não concordo com nada do que você faz, mas estou contigo, não vou votar a favor dessa cassação, isso é injusto, isso se trata de fato de uma perseguição, nós não podemos permitir que isso aconteça. A GESA está falando de cidadania, que lançou uma nota, né, uma parte deles também. PSD também, né? Votou contra lá na Partido própria... Verde também? Também, né? Então, isso tem acontecido lá, e isso é resultado, eu queria deixar isso claro. Eu agradeço imensamente quem está fazendo articulação política, eu não sou ingrato, né, quem está fazendo isso diplomaticamente, mas isso prioritariamente é resultado da movimentação de vocês. É importante que a gente diga isso. Qualquer movimentação diplomática, ela surte resultado se ela tiver base e peso social, né, para que ela possa se operar. E é por isso que nós acreditamos nessa mobilização, não como uma tarefa eventual, repito, de salvação do mandato, mas como uma necessidade política de mobilização permanente da organização popular, que vai para além da institucionalidade. 60 dias pela frente, pelos cálculos que eu estou fazendo, se ele pautar, que pode ser que não paute, mas nós temos que contar com o pior cenário. E o pior cenário, porque senão a gente também diminui a nossa mobilização. O pior cenário, na minha avaliação, é que essa votação seja no dia 1º de julho. Por quê? Porque se contasse os 60 dias a partir da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, nós estaremos tratando de um final de semana. Como as sessões normalmente são dia de semana, eu estou colocando ali 1º de julho, porque seria uma terça-feira. Tá? Agora, então, vou me colocar à disposição para conversar com qualquer deputado que queira ouvir as razões, com os parlamentares que o queiram. Vou mobilizar junto com vocês socialmente, na base, prioritariamente. Vamos manter a nossa posição política, nós não vamos abaixar nenhuma bandeira, nós não vamos abrir mão de princípio em nome de qualquer negociação, nós não vamos abrir mão da denúncia ao orçamento secreto, nós não vamos abrir mão da responsabilização de golpistas, nós não vamos abrir mão da responsabilização dos assassinos de Marielle. Agora, se desenha um quadro, Juliano, seu microfone abriu involuntariamente aí, está dando um retorno, meu amigo. Obrigado. Agora, se desenha um quadro na Câmara que é muito preocupante.
eles estão forçando e tensionando, daqui a pouco vão colocar em votação alguma coisa de anistia. Combinado com isso, hoje, na própria Comissão de Constituição e Justiça, que não aceitou o nosso recurso ontem, foi aprovado o relatório, foi apresentado, melhor dizendo, o relatório de trancamento da ação penal contra o Ramagem. Combinado com isso, mantém os direitos políticos do Chiquinho Brazão. Isso combinado para além Eu estou tentando identificar quem está com o microfone aberto, mas não estou conseguindo aqui, porque não foi a pequenininha com Berna, mas aí foi para a gente se alegrar aqui. Combinado com os ataques que isso representam à esquerda, nesses casos em específico, são também revogação de decisões, de alguma forma, adotadas no Supremo, né? Pensemos nisso, porque o Chiquinho Brazão foi considerado réu no STF. O Ramagem, da mesma forma. A anistia é uma modificação de decisões no Supremo. Então, depois, não dá também para a Câmara dizer, não, o Supremo está se metendo em decisões do Legislativo. Nesse caso em específico, é o Legislativo quem está alterando decisões que foram adotadas no Supremo e que, nesse caso em específico, contam com um processo de mobilização das forças de esquerda por esse conjunto de responsabilizações, né? Vai apresentar um recurso jurídico ao STF, nós estamos discutindo. Eu estou conversando com os nossos advogados, com os juristas, estamos debatendo se o melhor momento de fazer isso é agora, se ainda não é, né? Segunda-feira eu vou ter reunião a mais para conversar sobre isso. Então, nós vamos utilizar todas as ferramentas que tiverem à nossa disposição, evidentemente. Agora, nenhuma ferramenta que a gente utilize prescinde ou vai estar acima ou à frente da mobilização social. Essa é o fundamental. O que a gente não pode, não vai abrir mão por método, por tática, mas por opção política permanente, né? Então, eu queria agradecer a vocês. Os próximos passos são esses, né? Acho que não deixei de falar de nada, né, Berna? Tem alguma dúvida específica que vocês queiram que eu tire aí? Estou às ordens também. Não, eu acho que mais sobre a questão dos atos a gente vai tratar mais agora aqui. Tá. Tem alguém que está chamando a avó aqui. Bernardo, posso só falar uma coisa antes de passar para você, o pessoal que está aqui, e para o Glauber, daí liberamos o Glauber? Pode ser? Às ordens. Assim, ó, Glauber, obrigado mesmo por estar aqui. Nós fizemos aquela plenária anterior com 100 pessoas e a galera pôs a mão na massa mesmo e foi, sabe, cara? Você estava lá e a gente estava fazendo muita coisa e muita gente fez. Eu acho o seguinte, Glauber vai para os 26 estados, gente, e acho importante. Nós fizemos uma reunião de diretório ontem do pessoal e aprovamos com unanimidade. Eu acho que o Glauber colocou uma coisa muito importante, que é a questão da alteração da correlação de forças. Eu assisti ontem uma deputada chamada Laura Carneiro, que falou assim, eu não gosto dele, lá no Rio ele é inimigo do meu prefeito e não sei o que lá, mas eu estou aqui para defender ele. Laura Carneiro, ela falou que estava até com dor de cabeça, não sei se você lembra dela ali, Glauber, e foi impactante a fala dela. E eu acho que a gente consegue. Então, assim, o Glauber está indo nos nossos estados, a gente tem que saber o dia e tudo mais. Eu acho que a gente tem que fazer 3 movimentos. E a gente tem que organizar para isso. Não vai ser em todos os estados que vai dar certo. Às vezes o Glauber vai chegar e já vai estar indo embora. Mas se der certo, recepção no aeroporto, e todo mundo gravando e postando no Instagram, recepção no aeroporto, recepcionar o Glauber, e levar 20, 25, 30 pessoas, e depois levar ele na imprensa para falar. E nas nossas cidades a gente consegue espaço na imprensa, nem em todas, mas consegue, e daí fazer um ato com o Glauber. Amanhã, todo mundo levar papel, se não tiver faixa, mas nós fizemos aqui já em Natal, Rio Grande do Norte, tem 2 faixas gigantes dos bancários, Glauber fica. Amanhã, no 1º de maio, nas movimentações, Glauber fica. Aqui, o chat está gravado. Nós já estamos com 12 estados, então quem puder ajudar, coloca ali no chat, eu sou tal, número de telefone, por quê? Porque depois eu vou abaixar e eu vou entrar em contato com vocês para ajudar no estado de vocês a fazer essas mobilizações.
né? E, gente, entrar nos ônibus, falar no circular, está dando muito certo. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente entrou em mais de 15 ônibus. Vai lá e na sala de aula das universidades fala que está dando muito certo. As pessoas estão com a gente, estão com você, Glauber, mas estão com a gente pela defesa da democracia também, né? E eu acho que daí é isso. Nós já vencemos a batalha nas ruas. A gente está indo para os lugares, as pessoas sabem o que está acontecendo. Como eu falei, como o Glauber falou, gente, olha o que foi votado hoje na CCJ. Um golpista livre. E um cara que deu um totozinho no bumbum do cara na pena máxima. Então, eu só interrompi, eu não interrompo nas nossas formações, mas para dizer isso, Glauber, nós vamos mobilizar para caralho, nós vamos mobilizar muito, porque nós vamos virar Oi, boa noite. E tem um microfone ligado, nós vamos virar esse jogo e depois nós vamos ainda fazer uma outra live dizendo como que se vence a luta, como que a unidade é importante, como daqui para frente nós vamos derrotar o fascismo. Escreve isso que eu estou falando, Glauber. Como que nós vamos fazer isso depois para derrotar o fascismo? Porque eu acho que a vitória sua, a manutenção do seu mandato, faz parte de uma nova quadra na história que vai moralizar a nossa classe, levantar a nossa cabeça, olhar para cima e dizer, nós podemos vencer organizados. Desculpa, gente, interromper, eu não costumo interromper, mas passo para a Berna. Vai lá, Berna. Tá, não tem problema nenhum. Na verdade, nosso objetivo aqui era trazer a representação dos estados para que a gente pudesse fazer a organização e ajudasse a Dedé e o Everton, que estão à frente dessa organização nacional. Então, ver como é que a gente mobiliza, como trabalha, né? Tentar não só o partido, mas procurar os outros partidos, porque esse é o objetivo, ampliar os atos, né? Porque nós já vamos votar contra, né? Nós somos contra esse processo, nós precisamos de parlamentares votando contra lá no Congresso. E aí a mobilização é importante, mas também trazer gente é muito importante. Outro dia eu fui convidada para o diretório estadual do Maranhão, né, e estive lá, o Gilberto Maringoni, também professor da Universidade do ABC, entende? E falamos, e eles fizeram um processo engraçado, eles abriram para vários partidos falarem. E tinha partido de direita dizendo, nós até não tenho acordo com o Glauber, né, mas eu acho que está exagerada essa pena e tal. Então, quer dizer, fez declaração nessa plenária grande que foi realizada no Maranhão. Então, eu acho que está havendo muitas mobilizações até por fora do nosso controle. E é isso que nós queremos. Nós não queremos ter controle de tudo. Nós queremos que extrapole, que a mobilização extrapole, que as pessoas tomem iniciativa, façam coisas, porque nós temos pouco tempo, né, menos de 2 meses agora, para poder mobilizar para impedir mais esse crime do Congresso Nacional. E, Glauber, obrigada, querido. Obrigado a você, meu amigo. É exíguo, né, mas é diferente estar aqui uma Berna falando, um Tomazini falando, e você falando aqui para nós. Isso dá um alento para a gente, para a nossa luta, né, e também espero que a nossa fala também te ajude, né, a ter forças para encarar esse momento. Oi, boa noite. Com certeza, minha amiga. João está com o microfone aberto sem querer aí, João. Eu só vou me despedir, então, de vocês. Eu queria ouvir todas as intervenções, mas nesse momento, de fato, não vou conseguir. Então, mas depois, Berna e Tomazini passam para mim aquilo que vocês acumularem aqui como discussão, inclusive para poder auxiliar nas intervenções. Então, eu não tenho palavras para agradecer a luta de vocês, né? Cotidiana, permanente, disciplinada, firme. Muitíssimo obrigado. Berna, beijo grande, minha amiga. Tomazini, até breve, camaradas. Nos encontramos. Ô, Rodrigo, você não queria fazer uma Nos foto encontramos com já todo mundo? já. Não termina, viu? Fica. Não vai terminar aqui, gente. Calma. Glauber fica. Todo mundo, Glauber Glauber fica. gente. fica. Glauber fica. Não queria Vou falar fazer uma um... Glauber fica. O Glauber vai montar muito viveiro de muda ainda nesse país aqui. Vai ter a foto? Vai ter a foto, Tomazini? Pois é, Rodrigo. Rodrigo. Ai, aí, lembra?
Você estava desde aquela. Faz agora. Faz Tá agora tão aí. emocionado nessa. que esqueceu. Vou só tirar Glauber, o fica. Glauber, fica. Abraço, Glauber. Glauber, Que Deus Um sempre abração. abençoe, te ilumine e que o universo sempre conspire a seu favor. Um Obrigado, abraço, tudo de Zacarias. bom para Obrigado, todos. Nelson. Obrigado a todos e Tchau. todas. Tchau. Ana Lúcia. Um abraço, gente. Até breve. Obrigado por ter dito meu nome em cima do caminhão na Cinelândia. Valeu, meu irmão. Um Glauber, abração, fica. gente. Do Brasil Abraço, Núbia. Glauber. Pode Obrigado, vencer, Esther. abraço. Abração, minha amiga. Tchau. Até breve. Obrigado, Tchau, Até tchau. breve. Tchau. Obrigadão, querido. Vamos retomar, então, gente. Vou abrir a fila aqui para quem quer se inscrever, tá? Berna, o Everton está aqui ou não? Não, ele não conseguiu chegar, ele tá em trânsito, tentando chegar aqui. Então, beleza, vamos para as inscrições, pode ser? Dá licença. Eu sou meio analfa nessas coisas. Onde é que a gente levanta a mão, hein? Você está no computador ou no celular? Celular. Não tem uma mãozinha, né? Eu não sei. Só tá aparecendo emoji, aquelas gracinhas, sabe? De palmazinha. Dá um toquinho na tela, dá um toquinho assim na tela com o dedo e olha embaixo daí, bem embaixo. Daí vai Mas, aparecer. pois é, embaixo tem o videozinho, o microfone, aquele negocinho de emoji, aí tem os 3 pontinhos que aí vem. Ah, tá a mãozinha, já vi. Obrigada. Mas, ó, não tem problema. Se inscreve por aqui também, estando disposta a ajudar nessa luta, seja pela mãozinha, seja pela inscrição no chat, ou porque quero me inscrever. Eu quero falar, gente. Eu não sei se Lúcia, Quer pôr roupinha? Mais tarde, né, pai? Mais tarde. obrigado. Quer pôr roupinha? Cacá, fecha aí o microfone, Cacá. Quer pôr roupinha? Cacá, Os microfones aí. Roupinha, Cacá. depois tu põe a roupinha, fecha o microfone. Vai lá, Ana Lúcia. Eu queria que, né, eu acho que Berna, né, anotasse que na Cinelândia eu vim da Bahia, né, e estou aqui em Salvador, e estou aqui em Volta Redonda, quer dizer, mas fiquei 40 anos na Bahia e lá na Cinelândia, assim que eu cheguei, que saímos aqui de Volta Redonda, encontrei o queridíssimo deputado Hilton Coelho e o vereador, ambos do PSOL, lá de Salvador, Hamilton Assis. E eles estão muito, muito empenhados em Glauber Fica. O deputado Hilton Coelho disse que parte do gabinete dele, todos os dias, tem ações Glauber Fica para reforçar de Glauber ir em Salvador, né? Como vir a Volta Redonda. Amanhã nós preparamos uma fala, panfletos, no ato de 1º de maio aqui em Volta Redonda, e falar, entrar em contato com o deputado e com o vereador, né, de Salvador, o deputado Hilton Coelho, o vereador Hamilton Assis, que estão para o Glauber estar lá. E Volta Redonda também, né? Claro, é isso que eu queria dizer. Obrigada, Ana Lúcia. Já estamos em contato com eles estiveram no Ato do Rio, tá? E lá estão tentando juntar todos os grupos que estão fazendo ações pelo Glauber. Então, porque para não ser só um setor, então nós estamos juntando o pessoal na Bahia. Ó, entrou a Adélia da Mata, que é assessora do Glauber, e é nossa companheira que está na organização junto com o Everton. Tá? Só uma coisinha que eu esqueci de falar, é o seguinte: será que o mandato de Glauber tem um panfleto com uma síntese do que está acontecendo, com os valores do orçamento secreto? Porque essa do ônibus é muito boa. Eu fazia em Salvador, não fiz ainda aqui, mas é muito boa. As pessoas conseguem nos ouvir. Então, se tiver para mandar aqui para Volta Redonda, pelo Alexandre... Ana Lúcia, a gente tem um grupo, tá, da formação
que a gente vai mandar um modelo de panfleto e também tem um dossiê organizado pela comunicação que são 4 páginas, entende? De informações, que são essas informações que tu está preocupada, da gente ter base, né, para construir discurso, panfletos, materiais, nota, carta, tudo isso. Então, nós vamos mandar por esse grupo de WhatsApp. Tá, Tá? pronto. A Alexandre, daqui de Volta Redonda, é que pega as coisas do mandato. Perfeito. Maravilha, Ana Lúcia. Tá Manda um bom. abraço para Alexandre. Tá bom. Tchau. Obrigada. Tchau. Legal, gente. Tem gente chegando até agora na nossa reunião. Nelson e depois Osmar Negreiros. Vai lá, Nelson. Oi, boa noite para todo mundo de novo. Eu acho muito importante que o panfleto tenha o QR Code para o abaixo-assinado contra a cassação do Glauber Braga, porque o panfleto, por exemplo, para o ato da Cinelândia no Rio de Janeiro não tinha. E assim, eu acho extremamente importante a gente continuar divulgando esse abaixo-assinado. Outra coisa também, assim, eu acho extremamente importante também que durante esses 60 dias a gente pressione muito os partidos políticos e os sindicatos e as centrais sindicais para apoiarem mais publicamente o Glauber Braga, porque eu acho assim que essa história já foi longe demais, essa história do Glauber Braga ficar sendo cassado, e os partidos políticos, os líderes dos partidos políticos, os presidentes dos partidos políticos não se envolverem muito. Não estão se envolvendo muito, só estão se envolvendo um pouquinho mais agora por causa da greve de fome dele. Eu acho assim que isso já foi longe demais, sabe? Os presidentes dos partidos políticos não se envolverem muito com isso, não botarem a cara a tapa. Tem que botar. Presidente de partido de esquerda tem que botar a cara a tapa numa hora dessas. E outra, o governo também tem que botar a cara a tapa. Já passou da hora também da gente ficar passando a mão nesse governo que se diz de esquerda, até agora não falou um A publicamente a favor do Glauber Braga. E se esse governo começasse a defender publicamente o Glauber Braga, isso ia ter um peso muito forte, porque o Lula ainda tem uma influência muito grande sobre a população. Então, uma vergonha isso, um governo que se diz de esquerda simplesmente está deixando rolar. É isso que esse governo está fazendo. E aqui não se trata de ser anti-PT coisa nenhuma, se trata de falar que o governo federal está sendo totalmente omisso e está deixando rolar. E aí ele vai perder a pouca base que ele ainda tem no Congresso se o Glauber for cassado, porque não vai ser só o Glauber que vai ser cassado. Vai abrir precedente para saírem caçando tudo quanto é parlamentar de esquerda. E aí a pouca base que o governo tem no Congresso, ele vai perder toda. E vai conseguir se reeleger no ano que vem? Com a popularidade dele, do Lula caindo do jeito como está? Duvido. Então a gente tem que fazer essa pressão também. Eu acho que a gente tem que fazer muita pressão agora sobre o governo e sobre os presidentes dos partidos políticos e das centrais sindicais nesses 60 dias, porque eu mesmo sou de um partido político, como o Glauber falou, eu sou da Unidade Popular, mas os líderes, os presidentes de todos os partidos de esquerda estão se omitindo, de todos. Então, assim, falando muito pouco, e não é mais o momento de falar muito pouco, é o momento de botar a cara a tapa mesmo, de não ter medo de arranjar inimigo, porque inimigo a gente vai ter multiplicado por 1000 se o Glauber Braga for cassado, que a direita vai se fortalecer demais. Esse negócio de que o Glauber vai sair muito mais gigante disso tudo, não vai sair não. Se ele for cassado, quem vai sair gigante nisso tudo vai ser a direita. A direita e a extrema-direita que vão sair gigantes nisso tudo. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Botei meu telefone aí à disposição no chat, sou do Rio de Janeiro, para ajudar nas atividades aqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o Glauber Braga ainda estivesse aqui na reunião para ele escutar isso que eu estou falando para ele. Eu peço encarecidamente que vocês, Rodrigo e assessores do Glauber Braga, repassem para o Glauber Braga isso que eu falei, porque a coisa é muito séria. Quem vai sair gigante nessa história toda é a direita e a extrema-direita, não é o Glauber Braga. Ponham isso na cabeça. Obrigado e concluo. Obrigado, Nelson. Nós vamos falar para ele sim. Uma avaliação política, né? Osmar Negreiros, depois prepara Maria Esther.
É isso aí, uma grande boa noite a todos e todas. Concordo em parte aí com o Nelson tem dito, né? Você faz parte da política, faz parte da nossa trajetória como esquerda, e eu tenho parte do que ele fala, eu posso aqui assinar embaixo. Agora, como tem a Berna, que faz parte também lá da direção do partido, do PSOL, no qual eu sou também, faz parte também do PSOL. Tem também aqui, a Berna falou que tem aqui pessoas que trabalham com o Glauber, que está aqui na live. É o seguinte, o que eu quero dizer, por exemplo, hoje, na CBN, tinha uma pauta do Glauber hoje na CBN. Trouxe também para a pauta do Glauber na CBN o relator de ontem, lá da CCJ. Só que todos os comentários que foram falados, e aonde, em outros lugares que eu já vi na televisão, a cassação do Glauber está em cima do pontapé que ele deu num cidadão. Não fala nem vagabundo, fala no cidadão. Aí o que acontece? Eu queria dar o Glauber, é claro, tem aí correndo para lá e para cá, e está certo que correr, mas está aqui os assessores deles. Eu queria dizer o seguinte, tem como levar para a televisão e dizer que não é pelo pontapé de um vagabundo que ele está sendo caçado, e sim as emendas secretas que ele vem denunciando do senhor Arthur Lira. E no último dia 23 para 24 surgiu aquele vídeo aqui que está aí, que todos nós compartilhamos, da ex-esposa do Arthur Lira dizendo tudo aquilo que ela falou, está documentado. Então, a cassação do Glauber não é a pontapé, vamos dizer assim, em termo do cidadão, porque os caras, a mídia fala cidadão, para mim é vagabundo, mas vamos colocar um cidadão. E não estão dizendo que é por causa das denúncias das emendas secretas, e o pai das emendas secretas é Arthur Lira. Para resumir e terminar, quero dizer aqui para as companheiras aqui que faz parte aí do mandato do Glauber o seguinte, tem como levar para a televisão dizendo que não é pelo pontapé do cidadão, e sim porque Glauber está denunciando as emendas secretas, no qual Arthur Lira é o pai das emendas. É isso, encerro. Valeu, abraço. Rodrigo, só te interrompendo um pouquinho. Abraço, obrigado. Desculpe, Osmar. O Negreiro aí é gente fina. Mas, assim, tá aqui a Dedé, tá? Ela é super sobrecarregada. Então, eu pediria para que passasse para a Dedé, porque eu nem sei se ela tem tempo para ficar até o final, entende? Mas que ela colocasse um pouco a organização, como é que está, porque ela e o Everton estão centralizando esses atos nos estados, tá? E já antecipando, muita gente pediu, não dá para ele vir aqui na minha cidade. Não dá. Tem 60 dias, gente. Entende? Ele tem que ir para a plenária em Brasília, né? Tem um tempo para a família. E aí, 60 dias não dá para percorrer todo o Brasil. Então, ele vai ter que ficar nas capitais. E isso a gente está tentando que sejam todas as capitais. Mas não vai ser fácil. Vai lá, Dedé. Pode ser, Rodrigo? Sim, claro, com certeza, Dedé. Desculpa, vai lá. Oi, Rodrigo. Boa noite a todas e todos. Minha querida amiga Berna, um beijo grande para você. Então, é muito bom estar aqui, né? Ver, né, a mobilização das pessoas, que essa mobilização continua, é forte. O Glauber tem toda a razão, né? Ele só chegou até aqui pela mobilização popular, por cada um e cada uma de vocês que aqui dentro da sua cidade, do seu estado, da sua realidade, da sua família, vem mobilizando e compartilhando o que está acontecendo, né?
o nosso camarada que falou antes de mim, falou da importância de ser divulgado o real motivo da cassação do Glauber, né? O Glauber está sendo cassado pelo conjunto da obra, como falaram ontem na CCJ, que ficou configurado, e claro que é uma perseguição política, infelizmente. E isso, meus camaradas, durante a greve de fome do Glauber, Berna estava lá, e outros camaradas que estão aqui nessa reunião também acompanharam muito de perto isso, né? A imprensa brasileira como um todo divulgou isso, mas muito claramente e de uma forma ostensiva, né? O Glauber, quando deflagrou a greve de fome, ele chamou atenção para o que estava acontecendo com ele, né? Ele foi entrevistado pelo a Folha de São Paulo, por todos os jornais, todos, o Globo, Estadão e tudo mais. O Nelson, aí é uma questão da comunicação. A TV publicou, sim. A TV publicou, sim. Ele foi tema na Globo News, na CNN, vários dias, né? E isso a gente não tem poder, inclusive no Jornal Nacional. No dia do Conselho de Ética, ele foi tema no Jornal Nacional, estava sentado do meu lado de Berna, a gente aguentando aqueles bolsonaristas chechelentos na nossa frente, estava Zileide Silva ao nosso lado, e ela se indignando com o que estava acontecendo, de tão absurdo que foi aquela sessão. Mas o que o Glauber trouxe aqui hoje para vocês, eu senti assistindo ontem. Houve uma mudança, está havendo uma mudança. Isso, eu não estava lá, eu estava assistindo pela TV, e para mim ficou muito clara essa mudança, né? E por todo esse conjunto, a imprensa deixando claro o que está se passando, o motivo real da cassação, né? Os discursos que foram feitos, né, da Fernanda, falando sobre a ditadura, que os deputados só foram cassados na ditadura, que a Câmara não vai ter argumento para justificar a cassação de um parlamentar hoje, né? Hoje, sem motivo nenhum. Isso está amplamente dito, né? Ivan Valente também fez um belíssimo discurso, Sâmia, e todos eles ali, né? E a gente percebeu uma mudança do PSD, D de dado, né? D de Dedé, aquela declaração do PL, o MDB não orientando o voto, isso é uma mudança importante. É uma mudança importante. E isso vai ter reflexo no plenário. E cabe a gente continuar esse trabalho, né? Aqui da assessoria do Glauber, a gente tem um dos nossos assessores, o Gustavo, que é da região dos Lagos, ele está fazendo um levantamento, estado por estado, os deputados estaduais e federais que são de esquerda e de centro, para a gente poder chamar, sensibilizar, convidar, falar. E, para além disso, né, essas conversas, como diz o Glauber, diplomáticas aí, que a gente tem que ter com a direita, né? Toma um pantoprazol, um Sonrisal e vai conversar, porque o que a gente precisa é ter essa gente mudando o voto deles. E eu acho que, para amarrar toda essa mobilização que a imprensa fez, que o Conselho, que a greve de fome de Glauber, que sensibilizou o país, Berna estava lá, Everton estava lá, e outros companheiros, Reza estava lá, era uma romaria naquele plenário 5, de dia, de noite, sábado, domingo, não parava as pessoas se mobilizando, de todo o país indo lá para se solidarizar com ele. Foi maravilhoso, né? Coitado, ele sofrendo pra cacete, mas chamou a atenção a causa, né? Talvez se ele não fizesse isso, não teria acontecido da forma como foi. E para amarrar isso tudo, ele vai andar os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. Então ele me pediu que eu fizesse um mapeamento, propusesse uma agenda e que a gente vai fechando devagar, porque às vezes não tem um voo, o voo falhou só para outra semana. A gente vai ter que ir se programando. A minha camarada Berna já foi surpreendida com uma mudança de agenda, que ela gostou muito, eu já soube que ela ficou feliz. Ela ficou muito feliz, mas é isso que acontece, ele quer aproveitar todos os momentos para estar com as pessoas, para dialogar, para mostrar o que está acontecendo. O material, alguém falou de panfleto, a nossa agência, André
e o pessoal todo fez um material excepcional, Berna falou, e ele transformou isso num panfleto, Berna. Ele resumiu e fez. O panfleto ficou sensacional. Nós fizemos uma baita panfletagem no Rio de Janeiro. Eu tenho esse arquivo, e a gente pode disponibilizar esse arquivo desse material, conta a história, como foi, em que pé estava. E também a praguinha Glauber Fico, né? E isso a gente tem disponível, eu disponibilizo para todo mundo, quem quiser, para a gente poder fazer. E aí a gente já vai começar dia 8, né? O presidente da Câmara mudou a ordem do dia, puxou a sessão para segunda-feira, indo até quinta. Mas a liderança garante que quinta-feira eles marcam a presença de manhã e vão trabalhando online, né, que eles chamam pelo Infoleg. Então, está garantido aí do Glauber para Minas, ele vai para Belo Horizonte, fazer uma agenda muito bacana lá, e logo depois, no dia seguinte, ele vai para o Espírito Santo, e saindo do Espírito Santo, vai para São Paulo, e depois a gente vai caminhando com ele para poder fazer essa agenda e fechar o Brasil inteiro com o Glauber Fico, tá? E eu estou à disposição aqui, agradecer, Berna, Tomazinha, a turma toda aí, e que proporcionou que eu estivesse aqui mandando esse recado para vocês, tá bom? Eu, de fato, não vou conseguir ficar muito tempo, porque agora eu tenho que começar a ver uma situação que o Glauber pediu, que são exatamente os deslocamentos por causa das passagens aéreas, onde é que vai dormir. Já começa agora, né? Então vai ser uma correria danada, tá? Obrigado, Dedé. Um beijo grande. Dedé, o pessoal pediu aqui para você colocar ali a agenda do Glauber no grupo de WhatsApp nosso, ou mandar para mim, para a gente poder, as pessoas saberem onde vai ter e já se organizar, montar as barricadas e tudo mais. Eu estou dependendo de uma confirmação para fechar até o dia 14. Aí, até o dia 14, a gente libera. Depois vai de que eu vou fechando de 15 em 15 dias com o Glauber até a gente fechar todos os estados, tá? Então, dia 14, assim que eu tiver uma confirmação hoje ainda, ou no máximo amanhã, eu já libero, tá bom? Show. Valeu. Nós vamos virar esse jogo. Vamos sim. Vai lá, Maria Esther, depois Igor. Oi, gente, boa noite. Faça a relação. Quem estiver com o microfone ligado, gente, desliga o microfone. Por favor, Maria, me escreve. Ok, boa noite a todos, inicialmente. Olha, eu gostaria de fazer algumas pontuações, entre parênteses, sugestões. Primeiro, eu acho que nós deveríamos, sempre quando usar a hashtag GlauberFica, usar também a hashtag não ao orçamento secreto. É muito importante que essa nossa campanha pelo Glauber Fica seja sempre associada ao orçamento secreto, né? Na verdade, esse é o mote, né, da cassação do Glauber. Então, muita gente, assim, primeiro, a maioria das pessoas não sabe nem o que é orçamento secreto, né? Acho que só nós mesmo que conhecemos, assim, temos uma militância mais próxima do olho desse furacão, é que sabemos. A esmagadora maioria da população não sabe nem do que se trata. Então, além da hashtag, eu gostaria de sugerir que fosse feito, se possível for, um panfletinho, enfim, eu sou da época do panfleto, né? Mas, enfim, um material de divulgação que se use na internet ou que se use em papel, em atos presenciais, atos de rua, bem sucinto, dizer mais ou menos o que é orçamento secreto, para as pessoas terem noção do que isso significa. Vou falar rapidamente uma história. Quando eu fui no Buraco do Lume, há umas 2 semanas, eu acho, atrás, né, que quando começou essa história, né, da cassação do Glauber, começar a ficar mais próxima, digamos assim, o Glauber não foi nessa reunião no Buraco do Lume, que até aquela gentalha da MBL apareceu, mas que foi devidamente tocada. Eu saí de lá, eu fui no Mundo Verde, que eu
Quando eu trabalhava na cidade, eu frequentava. É o mesmo vendedor que eu conheço há 500 anos. Eu sempre que eu vou lá, eu troco uns dedos de prosa com ele. E aí eu conversei com ele, falei que ele sabe que agora eu trabalho em casa, por isso que eu não tenho ido muito na loja. Conversa vai. Eu sempre falo de política com ele, sempre. E aí eu contei porque que eu estava ali, falei do Glauber, falei, você conhece, coisa e tal? Ele não conhecia. Aí eu falei, você sabe o que é orçamento secreto? E quando eu fui explicando, cara, ele foi ficando... A expressão do olhar dele chegou a ser engraçado. Ele foi... Sabe quando você percebe que a pessoa vai ficando indignada, vai ficando com raiva, sabe? Porque isso é odioso. E isso tem que ser explorado, essa indignação, essa raiva, sabe? Porque a gente está se lascando enquanto povo, enquanto salário, enquanto tudo, e essa farra do boi aí. Então, é fundamental, sabe, que as pessoas se deem conta que, como dizia o meu saudoso Leonel Brizola, é a luta como ele dizia, quando ele brigava, né, quando ele guerreava solitariamente também, à época, contra a Globo, é a luta como ele dizia, meu Deus, Davi contra Golias. Então, é isso que tem que ser massacrado, falado, esgotado, a questão do orçamento secreto, sabe? Outra coisa... eu queria depois ver com o Nelson sobre a questão da banquinha. Eu moro no Meier, Nelson. Nós podemos combinar, não sei se outras pessoas aqui moram no Meier, moram próximo, a gente pode, aos finais de semana, botar uma banquinha, sábado, que eu acho que é o melhor dia, botar uma banquinha aqui numa praça do Meier, sabe? Que tem uma feira, que eu ando trabalhando tanto em casa, eu ando circulando pouco, mas... eu não sei se tem uma feira, tipo de artesanato, mas acho que isso não impede, entendeu? Que se coloque uma banquinha, se converse com as pessoas. Agora, outra coisa para acelerar aqui, para não ficar cansativo, é a questão do envolvimento do Lula. Eu acho que, bom, a gente sabe que as razões pelas quais ele se ausenta, né? Ele tem um pacto político, uma aliança política com o Lira, isso não é segredo para ninguém. Neste momento que o escândalo desse desvio aí do INSS está pegando fogo, é melhor manter o Lula longe nesse momento, porque o negócio está muito incandescente, está muito esquisito, está pegando muito mal. Hoje foi aberta a CPI, né, da roubalheira, acho que o nome é até esse, a roubalheira do INSS. Então, deixa o Lula lá no cantinho dele, resolvendo os problemas que ele sabe criar, e acho melhor manter uma certa distância, porque, enfim, sabe, acho que pode, sabe, ser um tiro no pé. E é isso, em suma é isso que eu gostaria de... A questão do orçamento secreto, sabe, eu acho fundamental isso ser hipermaxi explorado, falado. Aquele vídeo... da ex do Lira, que eu estou colocando muito, sabe, nas redes sociais, eu consegui nos stories do WhatsApp, né, stories que chama, enfim, mas vocês sabem, atualizações. Eu consegui seccionar o vídeo ali, fazendo uma sequência lógica. As pessoas, eu percebi que as pessoas assistiam a sequência, não só o primeiro. Porque o negócio é muito escandaloso. E o grupo que eu acho que eu participo, com quem está organizando esse encontro, se não me falha a memória, eu tive retorno de pessoas quando eu divulguei esse vídeo da ex do Lira, falando da roubalheira, pelo Zap, que eu divulguei excessivamente. Algumas pessoas me retornaram, pessoas até que eu não já falava há algum tempo pelo Zap. E, para finalizar definitivamente, nesse grupo, alguém falou que que conhece a ex do Lira, foi dito isso no grupo de WhatsApp hoje, e que poderia fazer uma live entre essa, que ela está topando, né? Que ela está com sangue nos olhos, né? Fazer a ex do Lira, eu esqueci, queria até saber o nome dela para não ficar chamando de ex do Lira. Fazer uma live... Juliene? Ah, Juliene. Mas, enfim, Juliene, então. Que a Juliene, que você pode falar, a ex de fulano é horrível, né? Você perde a identidade. A Juliene
alguém disse, tá, no grupo, que a Juliane, não sei se é verdade, tá? Mas, enfim, e poderia se dispor a fazer uma live até conosco, entendeu? Porque ela quer realmente intensificar o volume do alto-falante dela, né? Eu acho isso uma ideia maravilhosa, porque aí nós poderíamos convocar outras tantas pessoas, né, que sequer participam dos nossos grupos, porque as pessoas gostam de saber dessas histórias, né? As pessoas gostam. Então, eu acho isso uma ideia assim, muito boa, que se for possível de ser concretizada, eu acho que ia ser porque a gente tem que demolir a figura do Lira, sabe? Mas é isso, gente, é isso aí. Obrigada, obrigada, obrigada. Show. Eu acho que sim, acho que a gente pode discutir se é possível lá no grupo, eu acho que é uma ótima ideia ali, e a gente vê se é viável ou não, né? Porque a Isabel, a Beth, né, na verdade, falou que tem contato e que se a gente achar que é bom, a gente consegue. Pessoal, Maria Esther, depois Igor. E tá ficando tarde. Não, gente, Maria Esther, eu acabei de falar. Ah, desculpa, Maria Esther. Já foi, é Igor. Igor, depois Neiva. Eu só queria propor, Igor, desculpa ser na sua vez, mas ter um tempo, porque já caíram 30 pessoas aqui, entende? Então, as pessoas estão começando a sair, e eu acho que a gente tem que se organizar. Igor? Rodrigo, fala a relação do escrito. Beleza. Eu sintetizei, anotei aqui no bloco de notas, coisinhas bem pontuais, né? Eu vou começar conectando um pouco com a fala da Maria Esther, a questão do apoio do Lula, que ela chegou a mencionar que talvez seja melhor o Lula lá distante, né? E ainda mais porque recentemente teve uma recomendação da manutenção do Lupe no governo, né? Contudo, todavia, no entanto, nós já estamos conectados demais ao Lula. Isso aí, para qualquer um que você perguntar, o pessoal, o PT, é a mesma coisa. Então, eu acho que não tem como a gente se desconectar disso agora, né? Então, eu acho que realmente o Lula tem que botar a cara, entendeu? Ele não precisou do nosso apoio? Não vai precisar mais ainda quando o Centrão largar a mão dele no ano que vem? Ah, perfeito. Esse é o meu ponto. Esse momento do Glauber é um momento que a gente estava esperando todos esses anos. Entendeu? É um camarada que ele é de uma esquerda socialista, entendeu? Que, infelizmente, teve que ocorrer dessa forma. Mas o pessoal que estava no racha, isso aí é aberto para todo mundo, se uniu, entendeu? E, cara, a faca e o queijo estão na nossa mão. Entendeu? E se nós conseguirmos derrubar essa cassação no plenário, nós vamos ter aí uma ótima... como é que eu posso colocar? Um ótimo momento para nós realmente colocarmos em pauta, né? Pautas de esquerda de verdade. Entendeu? Até dar um leve flerte com um rompimento com a social-democracia que existe aí. Porque é um fato, a social-democracia, né, é a cadela que pare o fascismo sempre. E vai parir mais uma vez. Então, nós temos esse momento. Então, qual é o meu pensamento? Usar a ideia, eu não lembro quem foi que falou, de realmente colocar, acho que foi a Maria Esther mesmo que falou, de conectar, né, o Fica Glauber e o fim do orçamento secreto, né? E conectar o que é o orçamento secreto. Porque a gente vai assim na rua, eu trabalho de Uber, eu vou perguntando assim,
as pessoas, às vezes, quando dá para conversar, a pessoa está disponível, só se fala em outra coisa. Ninguém sabe o que é o orçamento secreto. Isso tem que vir à tona. Esse é o momento para isso. Não vamos ter outro momento. Sabemos que o Glauber não vai ser cassado, entendeu? Eu estou com esse otimismo, e olha que eu sou um cara bem pessimista. O Glauber não vai ser cassado, entendeu? E esse é o momento de nós jogarmos o que é o orçamento secreto e mostrar quem é quem. Até para nós conseguirmos, em algum momento, nos desvencilharmos de uma ala do governo que quer cada vez uma frente mais ampla, né? E, bom, é isso. Glauber fica. Muito bom, Igor. Obrigado. Neiva Inês. Neiva? Boa noite, queridas companheiras e companheiros. Sou Neiva, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem vários companheiros aqui junto. Eu só vou informar para vocês o que a gente está fazendo e pretende fazer para a gente, em função do adiantado da hora. Amanhã, que é o 1º de maio, nós estamos levando panfleto, o adesivo. Opa! Virei o Glauber aqui. Nós construímos, pelo Fortalecer o PSOL, a nossa juventude do Ocupe, panfleto, Glauber fica, com base no que a Socorro nos mandou lá do Rio de Janeiro. Então, amanhã vamos levar para o 1º de maio. Segunda-feira tem paralisação dos técnicos administrativos da universidade. Está aqui a Laís, que é uma das coordenadoras da URGS, vai ser levado para lá. No dia 16 tem ato dos servidores públicos estaduais de todas as esferas, de todas as categorias, vamos levar. Enfim, todas as atividades que tem. E achamos excelente a ideia de vocês lá do Rio Grande do Norte de entrada nos ônibus. Nós já fizemos isso aqui, Tomazini, há muitos anos atrás, por conta do debate do aumento das passagens, e é um excelente espaço. A companheira também falou ali de Volta Redonda. Então, acho que fazemos isso, e aqui vai se marcar, junto aí com o restante dos companheiros do PSOL e os outros partidos, qual a data, né? Talvez a Berna até já tenha alguma coisa amarrada ou visto. Na segunda-feira, eu e a Maria José, que está aqui, estivemos na palestra do Mercadante, que é o presidente do BNDES aqui no estado. Encontrei o Frei Sérgio. O Frei Sérgio foi o Frei, aquele que foi lá dar umas dicas para o Glauber na sua greve de fome, porque ele já fez 5 greves de fome pelo MST, é um Frei vinculado ao MST. Então, e ele disse assim, olha, ele é um homem religioso, ele disse, eu não sabia que isso ia acontecer, e por acaso eu tinha um encontro lá e fui dar minha ajuda para o Glauber. Então, acho que o MST voltou à cena da luta. Nós também temos que envolver todos os setores, os camaradas do MST também, chamar para a constituição dos atos nos estados, que são, sim, necessariamente nas capitais, em função do tempo que o Glauber tem para percorrer. É isso, vamos fazer a nossa parte por aqui. Achamos que tem, sim, uma alteração na conjuntura, que tem, inclusive, lutas de setores que não iam à greve, o break dos APPs, outros. Amanhã aqui no estado, por exemplo, tem uma greve de um setor de supermercados, né, de uma rede de supermercado bilionária, que é o Zafari. Nunca antes teve qualquer movimento, então começa a ter mobilização. E a adesão, o apoio à defesa do mandato do Glauber tem a ver com isso. E, por fim, né, a gente tem informações de que da parte do governo Lula estiveram presentes 9 ministros. Então, ainda que o Lula não meta a cara e não meterá, a articulação que o Lindenberg também fez junto com o Sâmia, né, a gente vê que eles também sabem que é complicado, né, ter a perda desse mandato, ainda que eles não queiram também um parlamentar crítico ao governo. Estamos juntos aí, vamos somar com todos os estados aí, fazer a nossa parte, num cenário que o Glauber disse que é muito duro, mas nós temos que fazer todo o nosso possível. Obrigado, Neiva. Então vamos na fila. Marcos, depois Jefferson, tá? Vamos lá. Rodrigo, eu me inscrevi por escrito. Fique tranquilo, Timóteo, mas vamos pela fila aqui das mãozinhas.
No meu não aparece. Então, no caso aqui, seria eu, né? O Marcos, é isso? Isso. Vai lá, Marcos. Perfeito. E depois Jefferson. Então, companheiros, eu vindo aqui, né, a luta de vocês aqui, eu acho que é que nem o colega comentou ali, eu vejo que eu sou bem pessimista também, mas eu acredito que o Glauber vai ficar, isso é fato, né? O que eu queria colocar aqui rapidamente aí, porque o tempo já se foi, né? É assim, que o PSOL e que os outros partidos políticos e que a gente aqui, né? Que a gente envolva mais pessoas PCDs na nossa luta, né? Porque assim, eu vejo muitos colegas aqui militantes assim que sempre puxa a sardinha pro seu lado, né? Eu quero isso, eu preciso daquilo, eu preciso dessa acessibilidade, eu preciso daquilo outro. Só que no caso aqui, cadê os colegas que PCDs aí, né, companheiros para lutar com a gente? Eu acho que a gente deveria colocar mais os nossos colegas PCDs aí para ativa mesmo, sabe? Não digo na luta corpo a corpo, mas, perdão, eu não digo ali na luta corpo a corpo, mas a gente deveria se envolver mais, porque é uma categoria aí que deveria participar mais com a gente aí, e eu não me lembro agora o número exato, tá? Mas é uma porcentagem significativa aí dos brasileiros tem algum tipo de deficiência, e eu não vejo essa galera se unindo aí para se somar na luta do Glauber e na luta da própria política. Eu não sei se as pessoas ficam meio melindradas ou se de repente os partidos não dá muita ênfase ou não dá muito crédito, mas eu acho que a gente precisa se mostrar mais, sabe? Se mostrar mais. Entendo muito a luta de vocês aí, então é mais aqui um desabafo aqui e um pedido para que vocês comecem a pensar também, cadê os colegas, né? Cadê os colegas que representam aqui a nossa classe aí de PCDs? Vocês me desculpem, porque assim, talvez eu esteja usando algum termo aqui equivocado, referente a PCDs e tal, mas assim, eu também não tenho essa desenvoltura para falar, mas é o que eu penso, e mais uma vez aí, acredito que o companheiro Glauber aí vai ter vitória. E o que vocês comentaram também referente aí ao presidente Lula, eu acredito que ele não vai se envolver, mas ele com certeza está fazendo as articulações, e ele, o partido dele, enfim, é uma questão agora de tempo, aí eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso, e que eu só espero que a gente não use isso para, de repente, para algum tipo de barganha lá na frente, mas que a gente use isso daí para a gente mostrar que a gente vive na democracia e que a gente não vai aceitar isso. E é aqui, mais uma vez, os companheiros falam assim, mas a gente vai ser vitorioso. Eu acho que não é vitorioso, a gente só vai sair mesmo mostrando que a gente é forte e que a gente vai lutar. Mas eu não vejo que então os companheiros estão falando, se a gente sair vitorioso aqui, isso vai ser bom, porque a gente vai mostrar força. É isso, a gente tem que mostrar mudança lá da lei. O que a gente vai fazer para mudar as leis, para favorecer a gente aqui embaixo? O cara do Uber, o cara que é PCD, o cara, entende? E hoje estão se mostrando isso. Vocês viram aí o negócio do break aí? Há 2 anos atrás, você não via um Uber falando assim, eu vou lutar pelos meus direitos. Quando eles viram que o chicote estralou, eles falaram, opa, agora vamos. Então, assim, isso é uma oportunidade pra gente. Peço desculpa ter me alongado aqui, mas basicamente é isso. Eu espero que os PCDs aí participem mais e que vocês coloquem mais PCDs aí pra vir na luta com a gente, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado, viu? Valeu, Marcos. Valeu mesmo. A gente depende de vocês ali para a luta, né, cara? A gente sabe como funciona isso. Obrigado por estar presente e fazer essa intervenção aí, cara. Nós precisamos mesmo, porque vocês hoje estão maioria do mercado de trabalho brasileiro, né? E tem que unir para derrubar. Vou passar mais 2 pessoas ali, arrumar o óculos, Jefferson e depois Wilson. Pode ser? Vai lá. Rodrigo. Boa noite, companheiros. Eu sou o Jefferson, falo aqui do interior. Quero saudar meus companheiros aí que constroem junto comigo nossa comandante Berna, companheira Neiva está aí conosco.
Bom poder ver vocês e estar contigo na luta. Gente, eu não vou me arredondar aqui, né? Muito já foi dito, muitas coisas que eu queria pontuar já foi pontuado. Eu só gostaria de chamar a atenção por uma questão que me preocupa muito, tá? O Glauber Braga é uma pessoa extremamente aguerrida, ele conseguiu dar uma revigorada, né, na esquerda e nos dar aí um motivo para lutar, motivo a mais para lutar. Mas ele vai rodar 26 estados e o Glauber hoje ele é o troféu da direita, gente. Hoje todo mundo quer uma casquinha do Glauber para poder, né, fazer o seu nome. Então, assim, fica mais uma sugestão, eu não sei se a assessoria está cuidando disso, porque eu não tenho dúvida de que o MBL vai rodar 26 estados atrás do Glauber. Eu não tenho dúvida de onde ele estiver, vai ter alguém lá com o celular na cara dele, tentando tirar o Glauber do eixo para reafirmar, tá vendo? O que nós acusamos é verdade. Então, assim, eu gostaria de que, né, a assessoria, alguém, não sei se segurança, guarda-costas, o que for, mas tem que proteger o Glauber. A gente precisa proteger o Glauber. O Glauber é um patrimônio da esquerda hoje. A gente tem que zelar pela segurança dele e protegê-lo. Então, era esse apontamento que eu gostaria de fazer, de que fiquemos atentos, porque ele vai rodar os 26 estados e pode ter certeza que nesses 26 estados ele vai encontrar alguém que vai querer fazer ataque a ele, vai querer tirá-lo do sério. Tá bem? Era isso, boa noite a todos. Jefferson, muito obrigado. Extremamente importante essa sua ponderação. A gente vai passar para o pessoal dele com certeza, a Berna está aqui. Wilson, depois Maria. Vai lá e para a gente já ir caminhando para o final. Maria já falou, querido. Aí é o Cláudio mesmo, Timóteo. Boa noite. Eu vou baixar a mão aqui, daí eu vou baixar a mão da Wilson também, né? Acabou de falar. Timóteo, vai lá e a gente termina. Vou baixar a mão todo mundo aqui. Boa noite a todas e todos. Obrigado aí, Rodrigo, pela fala aí. Eu sei que está todo mundo muito afim de falar. Muito rapidamente, menos de 2 minutos. A primeira vez que eu estive com o Glauber foi... sim, eu me chamo Wilson, estou falando aqui de Birigui, interior do estado de São Paulo. A primeira vez que eu estive com o Glauber foi ele presidindo a Câmara de Educação da Câmara dos Deputados. Aí já faz alguns anos. E o debate que a gente foi fazer lá foi sobre a educação no sistema prisional. Ele ainda estava no PSB. Então, de repente, para quem conheceu o Glauber agora, a luta dele vem de muito tempo, né? E não vem a partir do PSOL, não. Ele já lutava bem antes de chegar ao PSOL, mas no PSOL, realmente, ele se projeta como essa grande liderança nacional. E, final de semana agora, estive em São Paulo, acompanhando a etapa estadual da Conferência Nacional de Economia Solidária. E já circulava por ali as moções, né, que é uma prática de conferência, e uma dessas moções justamente fazia a defesa do mandato do Glauber, do Fica Glauber. Então, acho que fica como orientação a equipe, né, toda essa militância, para que nas intervenções que esse setor, que esse grupo intervém, seja na Conferência de Economia Solidária, e agora também já se inicia o processo da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário. Então, a gente tem as etapas municipais, territoriais, estaduais. Então, nesse período, acho que vale a pena a gente intervir, fazendo as proposituras com relação às moções, para conseguir mobilizar, dar publicidade, visibilidade e ampliar essa luta em defesa desse mandato tão caro ao povo brasileiro. É isso que eu tinha para falar. Saudações, companheirada. Agora é o Timóteo e depois é o Luiz. Boa noite a todos. O meu celular é exemplo da... Obrigado, companhia... só por... Oi, Rodrigo. Desculpa. Não, só queria falar para o Luiz, para o Jefferson e para todo mundo que ouviu a fala dele. Onde a gente conseguir botar o nome do Glauber é muito importante. Isso é muito importante. Vai lá, Timóteo. Boa noite a todos. Exemplo do celular da companheira no começo, o meu também não tem
não aparece a mãozinha. Não sei se mudou o programa, porque nos outros debates tinha mãozinha, agora desapareceu, tá? Eu gostaria de dar um parabéns a toda a equipe que está coordenando o mandato do Glauber. É um mandato classista, comprometido com os movimentos populares e tem coragem de fazer enfrentamento com esse Congresso corrupto, né? Gostaria também de dizer que eu concordo, eu acho que é o caminho, o cartaz ser feito Glauber fica e fim do orçamento secreto, até para abrir o debate, né, jogar esse tema para a sociedade, né? Ao longo do meu tempo que eu tenho de militância, a gente sempre trabalhei com cartazes, seja no movimento sindical bancário, seja nos movimentos populares, né? Eu acho que seria bom fazer um cartaz para poder mandar para todas as regiões, com esses dizeres, né? Glauber fica e fim do orçamento secreto. Eu acho que poderia colocar em linhas pequenas parte dos encaminhamentos financeiros que o Arthur Lira encaminhou para aquela cidade, e mostrando e falando do prefeito, daquele trecho, esse dinheiro é roubado, onde o prefeito fala. Eu acho que isso daí daria um impacto e abriria um debate. Nos movimentos populares, quando encaminhamos a luta lá em Maringá pelo não despejo dos multuários, naquela época o sistema mudou muito, né? Mas era fax. Hoje tem sistema por internet, tudo mais tranquilo. Acho que poderia fazer mala direta nesse sistema de internet, pegar todas as câmaras de vereadores, todos os vereadores do campo mais próximo à esquerda, e mandar um release mais detalhado pela internet para todas as câmaras. Eu sei que é trabalhoso, mas se colocar tudo organizado, eu sei que em Maringá nós mandamos 3.000 fax, né? Hoje tem internet, é tudo mais rápido, para poder informar todas as câmaras de vereadores, imprensa, né? Rádios, porque muitas imprensas do interior não têm informação para trabalhar com o povo. E o orçamento secreto é muita informação, dá para fazer um bom debate, né, nos jornais, nos rádios, né? Infelizmente, muitos jornais desapareceram ao longo dos anos, né, com a entrada da internet, mas seria isso. Eu acho que agora tem que ir para a rua. E o mandato do Glauber, ele vem demonstrando esse compromisso com a luta de classe. Se estão tentando caçar, é porque ele está tendo a coragem de fazer o enfrentamento. São poucos deputados que têm essa coragem, né? Eu acho que esse embate tem que ser feito e tem que tornar público, né? Tentar atingir a população, de uma forma geral. O exemplo que o Rodrigo colocou de falar nos ônibus em Natal, de estar recepcionando o Glauber nos aeroportos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando fomos recepcioná-lo em Natal, né? Eu acho que é um caminho. Falar em ônibus, acho que em São Paulo, nas grandes capitais, pode falar dentro do metrô. Eu vou fazer experiência aqui em São Paulo, fazer algumas falas no metrô, né? E nos ônibus também, né? Eu estou ficando entre o litoral norte e São Paulo, e vou estar fazendo algumas encaminhadas. Como não tenho ainda os contatos aqui para ter relação política, poder encaminhar de forma coletiva, eu vou fazer algumas ações individuais, tanto na Baixada, no litoral norte, como em São Paulo, né? Mas é isso, acho que o caminho é esse. Acho que poderia também organizar camisetas e ver os interessados em querer comprá-las, né? Isso daí tem que ser no campo da Nacional. É uma forma de chamar a atenção. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão encomendar camisetas, né, colocando esse tema de uma forma mais incisiva, né? E o cartaz, eu acho que é isso mesmo. Sou contra, vou descontrariar o camarada do PSOL, referente a pedir o apoio do Lula nesse momento. Também não acho que ele tem que se posicionar publicamente, porque daí vai dar motivo também para a gente ter que ficar na defensiva também, porque os ataques vão vir. O roubo ali na Previdência, pelo visto, é grande, e eu não sei até onde o governo pode estar envolvido, né? Então, acho que é nesse momento a gente tem que esperar apurar e fazer a campanha pedindo apoio aos parlamentares, aos deputados, todas as pessoas públicas, aos sindicatos, aos movimentos populares, pedir para o pessoal se posicionar publicamente no sentido de dar o apoio. E as centrais também. Seria isso. Bom, uma boa noite a todos, já está meio tarde. Fico por aqui. Grande Timóteo, né, Timóteo? Oi, Rodrigo, queria só fazer uma correção sobre isso. Só o seguinte,
Eu sou da Unidade Popular, eu não sou do PSOL, não. De boa, camarada. Eu confundi. Tranquilo. Gente, não, quanto a isso a gente debate aqui, nunca teve problema. Vamos lá. Só faltou uma pessoa aqui, a Luiz da Silva Jardim. Eu sei, o Timóteo acho que citou errado, alguém da UP e tal, mas não tem problema não, gente. O que a gente quer aqui nesse movimento que nós temos, aqui na formação política básica, é derrotar o fascismo, derrotar o capitalismo, quiçá fazer a revolução, né? Se você quiser, a gente deixa você falar uns minutos aí, mas acho que não precisa não. O Timóteo está lá em São Paulo, acho que não foi de propósito, não foi um ataque. Mas vamos antes. Eu não sabia, camarada. Luiz da Silva Jardim. Não, tranquilo, Timóteo é um camarada de boa, Timóteo. Espero saudade de você. Luiz. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu peço desculpa por entrar agora, porque eu estava em outras reuniões também lá aqui, no meu grupo aqui do Maranhão, aqui encostado de mim, tá? Então eu peço desculpa por entrar aqui tarde já. Eu não sei nem se o Glauber já falou. Mas o que eu quero dizer a respeito do Glauber, o Glauber está, como se diz assim, o pensamento dele é meio que o meu, tá? É seguro. Porque eu digo assim para vocês, eu queria que o nosso grupo pessoal tivesse esse intuito, esse pensamento, porque ele não deu o braço a torcer. Hoje mesmo eu estava assistindo uma reportagem aqui no grupo mesmo, eu estava assistindo uma reportagem do nosso amigo Velhinho, dizendo que ele poderia ter pedido desculpa. Eu pediria desculpa por uma coisa que ele está vendo que está errado. Na hora que ele abrir a boca para pedir desculpa, ele já vai abrir uma vaga, ele vai abrir uma faia, das pessoas estão falando com ele que ele já está tentando se acovardar. Tá? Então, nessa maneira que ele está, eu seguro a voz e combino com ele, porque é nesse intuito aí que eu digo para todos vocês. Ainda agora eu estava dando os parabéns, que eu nunca imaginava que eu ia me encontrar em voz, em ver foto de vocês que eu nem conheço, eu não sei nem onde vocês moram, mas através de um grupo, através de uma união, através de uma palavra amiga, olha onde minha palavra não está indo, olha onde a palavra de vocês não estão vindo. Então é essa que o Brasil vai ser construído, nessa hora que o Brasil vai ser visto, porque nós estamos em uma união, nós estamos num patamar unificado. Tá? Então, através dessa fala, através desse episódio que aconteceu com o nosso deputado, é uma união, isso foi uma união, isso aqui foi para ver, para os outros da direita ver que a esquerda tem união, a esquerda tem pacificar, é pacífica, tá entendendo? Então, por isso eu digo, dou apoio ao Glauber, tá? Aonde eu vou, às vezes eu falo dele, tá? Por onde merece eu falo dele e dou todo apoio a ele, e é isso que eu quero para os nossos companheiros, tá? Ter esse mesmo intuito, esse mesmo pensamento, porque se nós chegar a baixar a cabeça, a carreta passa por cima, e da frente da carreta passar por cima, nós fica amassado, tá? E através dessa fala que teve agora por último, o que vale é a união, o que vale é o bom pensamento, e o que vale é a unificação dos pensamentos e das pessoas, lutar por um objetivo só, tá? Que eu sempre, quando eu estou em reunião assim, eu sempre... De que, Rodrigo? Continua. Tá? Eu sempre falo nesse episódio, porque é ruim não é educar. Educar não é ruim de maneira nenhuma. Agora vocês querem ver ruim. E o que nós estamos passando agora, na fala, do jeito que nós estamos falando, do jeito que nós estamos fazendo, é a reeducação. É a reeducação do povo. Porque o povo hoje não quer mais saber da educação que ele foi educado. Tá? O Brasil hoje está devastado. Tá? Então, para isso, tá nós unificando, e essa tragédia que aconteceu com o nosso deputado, tá aí nós conversando, como eu disse ainda agora. Aonde que eu sabia que minha voz ia chegar lá onde vocês estão?
Aonde que vocês iam me conhecer por fora? Mas através da união, através da força de companheiro, companheira, tá? Olha de onde minha voz está indo. Tá? Então, para isso, eu peço para nós todos, vamos dar força ao Glauber, porque eu digo com toda certeza para vocês, o Glauber fez uma coisa que é no meu sentido, tá? É no meu pensamento, é nós dar a força, é nós dar a coragem, é nós ir com coragem, que nós vence, tá? Nós vence. Então, por isso, eu quero dizer aqui, o Glauber, para mim, fica, tá? Ele passou por uma trajetória, ele passou por uma votação, mas a Deus queira Nossa Senhora, ele não vai passar pela outra e nós vamos vencer essa batalha, tá? Nós vamos vencer essa batalha. Eu estou conversando assim e quero pedir para vocês, se eu me afugentar daqui antes da reunião terminar, é por causa que eu já fui para outra reunião, que eu estou em 2 reuniões. Tá? Eu vim aqui dar essas palavrinhas porque eu estava sentindo saudade, pedi licença lá no grupo, e vim aqui dar essas palavrinhas e quero dizer para vocês, vamos unificar nossa força, vamos unificar nossos pensamentos, que nós vencemos a nossa batalha, tá? E o Glauber fica. Eu queria ver a foto dele, mas eu acho que ele não está por aí. Essa minha companheira que está bem aqui ao meu lado, minha foto. Como é o nome dela, Rodrigo? Márcia Siqueira. Não, a outra. A que está comandando. Eu já tive reunião com ela. É que do seu lado aparece uma coisa, mas... Sua Berna, querido. É Berna. Eu já tive reunião manda com um ela. beijo para ti e para todo o nosso povo aí do Maranhão. Opa, obrigado, seja bem-vinda, viu? A gente tá É, a esperando Berna, sua para mim, aparece do outro lado da tela. A gente está esperando sua volta aqui de novo, minha amiga. Tá? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Vamos lutar, vamos dar as mãos, que nós vencemos a nossa batalha. E o Glauber fica. Obrigado, Luiz. E não vai esperar a Berna, não. A próxima vai ser eu que vou estar aí esperando você. Gente, tem gente entrando até agora. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui quem está inscrito ainda, quem está inscrita, e depois a Berna conclui, tá? Porque tem bastante gente com a mão levantada aqui ainda. E já baixaram. O Felipe pode falar agora, Felipe. Depois a gente fecha com a Berna. Vai lá, Felipe. Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas e camaradas. Também terminei chegando um pouco tarde aqui por conta de outras questões aqui do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, no qual sou diretor. Estou aqui, estive com vocês aqui na Cindelândia, no Rio de Janeiro, representando os eletricitários. Estou aqui reforçando o compromisso do Coletivo Nacional dos Eletricitários com o mandato do camarada Glauber, tanto aqui no Rio de Janeiro como em todos os outros estados da federação no qual nós temos trabalhadores. E onde quer que o Glauber esteja nessa caminhada aí pelo Brasil, nós vamos acionar o sindicato local para estar reforçando a campanha dele, os elefantes do compromisso, e colocando que ele está no caminho completamente acertado, desde a greve de fome, que foi muito questionada, mas depois ficou muito bem claro a estratégia e o acerto, como também agora nessa campanha a nível nacional, porque o que está colocando as pessoas receosas em relação a esse processo não é o Glauber falar, porque sempre falou, não é o enfrentamento lá na tribuna, porque sempre o fez. É agora, ele está colocando o Brasil às claras, está colocando o Congresso Nacional nu. E isso é muito importante, colocar o rei nu nesse momento. E se o mandato do Glauber tem uma coisa que ele é uma coisa que a gente constrói, mantém ele e defende ele de qualquer maneira, é a coerência com a classe trabalhadora. E não há nada mais coerente do que ele está fazendo nesse momento. É por isso que a gente vai continuar com ele até o fim desse processo, não do mandato dele. Que em algum momento a gente vai conseguir reverter isso. Glauber fica. Tamo junto, camaradas. Obrigado. Valeu, Felipe. Muito obrigado mesmo, cara. Acho que é essa que tem que ser o nosso signo, né? Como que a gente sai daqui de hoje, dessa plenária? Gente, tem o Timóteo ainda levantou a mão. Tem mais alguém? Se tiver, me falem. Vai lá, Timóteo. Eu queria apenas pedir desculpa ao Nelson por ter
entendi, eu achava, mas acabei errando, desculpa. Tá? E Glauber fica. Gente, fechamos aqui com a Berna agora, que ela vai falar. E eu acho o seguinte, assim, me ajudem, por favor. A Luiz vai falar, sem problemas. Mas eu vou pedir para vocês, gente, me ajude, por favor, naquele grupo lá, Glauber fica. A gente montou um outro grupo, que é o grupo de debate. Pode debater o que quiser. Eu sou aqui mediador e fico respondendo coisas, às vezes organizando. Se vocês soubessem a minha posição, vocês não iam participar de nenhum dos grupos desses. Mas, assim, ajudem eu. Fala assim, ó, aquele grupo é grupo de debate, esse grupo aqui é grupo de a gente saber quais são as propostas que nós vamos fazer para levar a campanha do Glauber. Porque tá tendo muita briga, daí o pessoal vem conversar comigo no particular e eu não consigo, não consigo resolver tudo. Mas vamos lá, vai lá, Berna. Normal. Tempos difíceis, respostas difíceis, mas acho que foi uma plenária muito importante. Em primeiro lugar, a fala do Glauber, muita firmeza, passando para a gente sempre para cima, né? Independente da avaliação ser mais negativa ou positiva, mas confiando na nossa mobilização. É como falou o Felipe falou muito bem, e os eletricitários têm sido os parceirão desde a primeira hora, né? O pessoal da Petrobras, pessoal dos Correios, Casa da Moeda, né? Trabalhadores das estatais, que o Glauber dá sua vida para defender, né? Porque é muito importante, e agora tem sido os primeiros lutadores na batalha para defender. Não é um mandato, né? Não é um mandato, é defender uma política correta nesse país, né? Uma política a serviço dos trabalhadores, porque o que está acontecendo no Congresso Nacional, alguns já falaram aqui, é que nós temos que desnudar aquele Congresso, mostrar para a população o que está acontecendo. Eu até brincava com meus companheiros, dizia assim, acho que a gente tem que fazer um material assim, mãos ao alto, você está sendo assaltado, entende? E dizer o que é o orçamento secreto. Porque é um escândalo que está acontecendo, entende? É lógico que não é pelo cara do MBL. O MBL só foi um joguete ali na mão da direita e do Lira para tentar provocar o Glauber, e o Glauber numa situação de muita fragilidade emocional, porque estava com a sua mãe doente, né, que faleceu logo em seguida, tinha perdido um cunhado, né, numa situação trágica no Rio de Janeiro. Então, ou seja, uma pessoa que estava debilitada naquele momento, né? E o MBL veio para cima aproveitando e provocando, né, o Glauber 7 vezes, né? No Rio de Janeiro, no aeroporto, no Congresso Nacional. Então é um absurdo o que está acontecendo. E eu acho que tudo que nós fizermos é muito importante, tudo que nós fizermos, entende? Agora nós temos que jogar peso para o esforço que ele vai fazer. Ele vai fazer um esforço para percorrer todo o país. Então, quem está lá no interior e consegue vir para a capital é muito importante. Ah, mas eu não consigo, porque é muito cara a passagem, eu não posso por causa do trabalho. Tá, faça uma banquinha, faz um panfletinho, pega um megafone e vai para a praça, entende? Acho que é Nelson que sempre põe banquinha, entende? É muito importante, Nelson, seguir as banquinhas, os abaixo-assinados, entende? Vamos divulgar, vamos fazer, proteger o Glauber também, como o Igor falou aqui, né? Então, acho que tem várias iniciativas. O que está fazendo o Rio Grande do Norte foi muito legal, já fizeram um ato lá, passaram nos ônibus, dentro dos ônibus, explicando para a população por quê. O Glauber, ele não está sendo atacado por qualquer coisa, ele está sendo atacado porque ele está nos defendendo. Está defendendo quando o Timóteo compra esse óculos, quando o Felipe compra a camiseta, quando o Nelson está com essa camisa, quando ele compra essa camisa, onde a Neiva compra esse agasalho, está pagando imposto. Esse imposto vai lá para Brasília para ser redistribuído e voltar como serviços para nós, né? Infelizmente, não é isso. Eles criaram um orçamento secreto que é não dizer para onde vai nem quem é o parlamentar que está usando. Bilhões, entende?
que está faltando na saúde, que está faltando no SUS, na educação, entende? Os professores estão adoecidos, e, além disso, agora as plataformas dentro das escolas, entende? A universidade cortando verba. Então, ou seja, nós temos uma situação muito difícil. E o judiciário tem comprado uma briga através do Dino, né? E o Glauber dentro do Congresso Nacional. E as pessoas ficam, os deputados ficam assim, meio, né, de saia justa, porque também querem entrar na farra do orçamento secreto, entende? Então, a briga do Glauber é muito pesada. É muito pesada, nós temos que dar apoio, nós temos que estar juntos, porque essa briga é nossa, né? É nossa, o mandato é nosso também. O mandato do Glauber é da defesa das estatais, do serviço público, do trabalhador, contra a escala 6x1, né, em defesa da nossa vida. Então, eu acho que agora é a hora da gente virar. Né? É possível a gente fazer. Se não for possível, entende? A gente tem que fazer tudo o que nós pudermos. E aí, gente, aí não é hora para balanço, não é hora para fazer cisânia entre nós, a hora é de unidade, né? E independente da posição do Lula, quem me conhece, eu escrevi artigo, fiz greve contra o Lula, fiz tudo isso. Mas hoje por hoje foram 9 ministros visitar o Glauber quando estava em greve de fome, entende? É lógico que ele mandou, né? Está fazendo da maneira Lula de governar. Né? Então, e o Lindbergh cumpriu um papel-chave para conseguir os 60 dias. A nossa mobilização, como diz o Glauber, de um lado, pressionando, e a Sâmia e o Lindbergh cumpriram um papel de negociar com o Gumota esses 60 dias, porque senão a gente, semana que vem, já iria votar no plenário da Câmara. Então, nós estamos numa situação muito complicada, onde nós temos que dialogar com gente que a gente não tolera, entende? E conversar com gente da direita, com gente do centrão. Nós temos que conversar com essa gente. Para quê? Para virar voto no plenário. Isso é muito importante. O nosso lado qual é? O nosso lado é mobilizar. Né? O nosso lado é chamar as categorias, chamar os trabalhadores, chamar o nosso povo para fazer essa defesa. E aí, todas essas medidas são muito importantes, que colocaram, vários de vocês aqui colocaram. E aí nós temos que fazer, né? Agora, até dia 14 vai estar todo o calendário já montado, né? Pelo menos as principais capitais. A gente está tentando agora acertar, né? Por exemplo, quando vier para o Rio Grande do Sul, já vai em Floripa, depois vai para o Paraná, entende? Para fazer uma escala direta. Né? Então, talvez não dê para cumprir tudo aquilo, Rodrigo, de imprensa e tal, mas buscar no aeroporto, acho que tem que ter uma galera lá, chamar a imprensa para o aeroporto, chamar para o ato, porque em alguns lugares não vai dar para fazer tudo, tá? Mas chegou a minha neta aqui, então, já dizendo, abri, então, ela está trazendo aqui a esperança do futuro aqui, né? Por ela que a gente luta, por nossos filhos, nossos netos, que a gente faz essa batalha. Um beijo grande para todos vocês, eu sei que tem algumas pessoas inscritas, mas... Valeu, Berna. Luiz e Nelson, depois, para a gente encerrar, a gente já começar a ver como que a gente vai organizar essa resistência contra a cassação do Glauber em nossa cidade, quem mora em capital, nosso estado. Vai lá, gente. Luiz. Eu quero só, vai ser poucas palavras que eu vou falar. Falar que a dona Berna falou em termos de Estado, mas não falou aqui no nosso São Luís, né? E eu, como aqui, estou esperando que essa passagem já esteja comprada para nós dar uma força dele aqui em São Luís, que eu não moro tão perto de São Luís, mas faço qualquer força para poder chegar até lá, para poder dar um abraço, dar um aperto de mão e dar aquela força que a gente deve dar na conversa. Tá? Que eu te digo com toda certeza. E outra coisa que eu estou falando, que eu quero falar também, a respeito do seu Nelson, aí a respeito do colega dele que falou que estava pedindo desculpa para ele. O seu Nelson, eu sempre vejo ele batendo forte e falando a favor do Glauber, monta a barraquinha dele, a mesinha dele, e está ali junto. Então, é uma pessoa forte, é uma pessoa que está junto com a gente. Ele pode ser lá de onde que ele seja,
tá? Mas ele está junto com a gente, ele está defendendo a mesma prática, a mesma força que a gente está querendo dar, ele também está ajudando a gente. Então, é uma pessoa que está junto com a gente, é uma pessoa que está ajudando nós construir os nossos pensamentos para nós ter vantagem mais tarde, tá? Então, por isso, seu Nelson, força e vamos, que a luta é só nossa e nós quem tem que vencer ela. A Deus queira Nossa Senhora, que Deus vai dar força para nós vencer, tá? E estou esperando o Glauber aqui em São Luís. Valeu, Luiz, e agora, obviamente... Ele vai aí, viu, Luiz? Hein? E agora quem vai fechar? Vai lá, Nelson, é com você para fechar e depois eu termino e a gente vai para cima nessa luta. Obrigado, Luiz, e Cláudio também não tem do que se desculpar, não. Desculpa se eu gerei algum mal-entendido, mas aí o que eu pedi inscrição para falar de uma ideia que pode parecer boba, mas quem me deu essa ideia em setembro do ano passado foi o Carlos Henrique Virtuoso, presidente do IEPC, Instituto de Educação Política e Cidadania. Ele é presidente e fundador desse instituto. Ele estava nos grupos do WhatsApp do Glauber Fica, e aí ele começou a jogar lá a ideia de todos nós gravarmos shorts, vídeos curtinhos, né, de até 1 minuto, todo dia, falando alguma coisa a favor do Glauber Braga, para ele colocar na playlist do Glauber Braga no canal do YouTube do IEPC. E aí isso pode parecer bobagem, mas não é isso não. Isso estimula muito o algoritmo a favor do Glauber Braga, principalmente se esses shorts forem subidos com a hashtag Glauber Fica, né? E apoio muito a hashtag não ao orçamento secreto também, mas a hashtag Glauber Fica precisa estar também em todas as publicações, seja short, seja comentário na internet, seja lá o que for. E esses shorts... É claro que nem todo mundo tem facilidade para subir vídeos no seu próprio canal de YouTube, nem todo mundo aqui sabe abrir um canal de YouTube. Então, mas quem puder, quem souber fazer isso, se puder abrir um canal no YouTube também, como pessoa física mesmo, como eu fiz, e subir esses shorts lá, e divulgar esses shorts no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, todo dia, assim, vídeo de 1 minuto, acho que dá para todo mundo gravar, todo dia um vídeo de 1 minuto, eu coloco qualquer mensagem louca lá, a favor do Glauber Braga. Claro que eu não vou botar fake news, nem vou botar pornografia, nem nada disso, mas coisas assim meio doidas para chamar atenção mesmo a favor do Glauber Braga, e eu estou colocando, inclusive, nos nossos grupos do WhatsApp para atiçar a criatividade de vocês, mas isso impulsiona o algoritmo a favor dele. Obrigado, concluo. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação